Sejam bem-vindos a mais um programa Renovar. O tema de hoje é sobre curiosidades bíblicas. Quem nunca se pegou cheio de dúvidas e perguntas quando o assunto é a palavra de Deus? Mas afinal, como estudá-la e entender os seus escritos? Para responder essas perguntas, nós convidamos um pastor aqui da nossa casa, o pastor Ciderlan Lima. Confere aí. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Hoje o nosso coração está alegre, está confortável, porque o nosso convidado é aqui, da nossa casa, é o pastor Ciderlan Lima, que veio para esclarecer as dúvidas que nós temos. Você aí que está nos acompanhando, com certeza já se fez algumas dessas perguntas sobre as Escrituras. Pastor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está atrás aí da câmera, aí na programação, na produção, e é um privilégio poder estar aqui para a gente tentar responder algumas perguntas e vamos nessa. É isso aí. Pastor Cid é casado com a nossa amiga do peito, que nós amamos tanto, a pastora Joana, e tem duas meninas lindas, né, que é a Maria Eduarda, a Helena, e a gente não poderia deixar de citar aqui essa família linda que ele tem. Pastor, mas vamos lá? Bom, eu acredito que nós devemos começar aquele senso comum que muita gente se pergunta, né? A Bíblia foi escrita por homens. Não, a Bíblia foi escrita pelo Senhor, foi inspirada. E aí, como que é isso? Essas dúvidas elas tendem a surgir conforme a gente vai observando a história. Mas nós temos que partir do ponto de fé. Na verdade, nós que cremos em Deus precisamos partir desse primeiro momento, acreditar que Deus é quem a inspirou. Sim. Foi Deus quem a trouxe para o ser humano. Então, para a gente começar a falar de inspiração, eu primeiro preciso conceituar quem é o causador da Bíblia. O próprio Deus. Como ele fez isso? Ele utilizou os profetas, ele utilizou homens, né, conforme 2 Pedro diz. Então, dessa maneira, a gente vai entrar naquela coisa de inspiração. Se Deus foi o inspirador, como é que ele fez isso? E aí a gente tem algumas teorias, né? A primeira dela é a teoria da inspiração natural, como se homens superdotados, super-homens, super-heróis aí tivessem a capacidade de escrever algo tão belo como a Bíblia Sagrada. Sim, a gente tem algumas pessoas que têm alguns dons especiais, mas não foi o caso. Também tem a teoria da inspiração comum, que é aquela quando a gente ora, a gente se inspira, né? Você talvez quando escreve um poema, né? Quando você escreve uma canção, quando você está tocando, essa coisa da inspiração comum, né? Tem a natural, tem a comum e tem também a conceitual. O que é essa inspiração comum que eu estava dizendo? É essa coisa de Deus está trazendo algo comum para as pessoas e foram pessoas que escreveram sem uma inspiração. Com base na sua vida com Deus. É verdade. E também tem, eu coloquei aqui alguns pontos para falar, eu vou procurar aqui, que é a inspiração do ditado verbal, parcial, como se Deus estivesse inspirando algumas partes da Bíblia e não outras. E aí tem um grande problema, qual que é a parte que Deus inspirou, qual é a parte que Deus não inspirou? Então a gente tem uma dificuldade com essa inspiração parcial. E tem a inspiração de ditado verbal. Deus foi falando e o homem mecanicamente, como se fosse um robô, ia lá escrevendo cada palavra que Deus falava. E aí a gente tem um problema nisso, porque nós temos a liberdade de vida. Então, cada um tem a particularidade. Tanto é que se você for ler os escritos de Paulo, os escritos de Pedro, como foi escrito, você percebe que teve algo humano ali. Então, não foi uma máquina escrevendo. E por último, tem a inspiração que a gente acredita que é a inspiração plenária. Qual é? Que Deus utilizou o homem para transferir a sua vontade e se revelar através do homem na sua escritura, nos livros escritos. Então, essas são as teorias que nós temos de inspiração bíblica. Qual que a gente acredita? Nessa última, porque foi Deus quem inspirou a escritura. Porque algo não chegaria e não teria um contexto tão maravilhoso se não fosse um só autor em todas as páginas da Bíblia. A gente vê isso durante 1500 anos. Então, é maravilhoso termos a Bíblia. Amém. E temos um autor tão lindo que, como a gente estava conversando,
você lê a palavra de Deus e você tem o autor do lado para te explicar o que é que ele quis dizer naquele texto. Isso. Ou seja, é a vontade do Senhor estabelecida através do homem, não anulando a singularidade, né, de cada autor. Isso. Muito legal. Deus falando ao homem com um sotaque humano. Muito então, legal. Isso é maravilhoso ver isso na Isso aí. Bíblia Sagrada. E talvez seja a pergunta de muitos que estejam nos acompanhando. E aí, pastor, realmente a Bíblia começou, a cronologia bíblica em Gênesis? Olha, existe algumas teorias, mas que a mais aceitada é a teoria que a divisão histórica de datas, né, de escrituração, foi Jó. Então a gente pode pensar que o primeiro a ser escrito, assim, de data, foi outros livros, mas a gente pode pensar aqui que por conta do contexto de Jó, por tudo que estava acontecendo, ele foi escrito primeiro, né? A história dele aconteceu primeiro, não que ele foi escrito, mas que ele aconteceu primeiro, antes das escrituras existirem. Então, assim, para datar, colocar uma data de anotação, de descoberta, a gente pode colocar a data de 1450, que foi quando Moisés escreve Levíticos. Então, começa por ali. Mas a ordem histórica cronológica é Jó, porque ele faz parte, Gênesis, porque faz parte da criação, da pré-história, Jó que entra ali antes dos patriarcas, e então, dali para frente, Abraão, então faz essa coisa de acontecimentos históricos. Então, didático, né? É isso, exatamente. E a nossa Bíblia, ela não foi colocada em ordem cronológica, porque ela foi, como você bem disse, didática. Então foi separada entre o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, poéticos, depois tem os proféticos menores, maiores. Então, depois Evangelhos, né? Depois Atos, e o histórico do Novo Testamento, que é Atos, as cartas, e o último profético, que é Apocalipse. Ela foi escrita de uma forma didática para a gente conseguir entender o que é que Deus estava passando. Mas é importante para você que tem o desejo de conhecer um pouco mais sobre história bíblica, você conhecer a ordem histórica, cronológica de cada acontecimento. Então eu convido você a comprar uma Bíblia de ordem cronológica e você vai se ater a todos os fatos. E isso é muito importante para quem quer estudar a história de Israel, todo acontecimento, como foi gerado. Então é importante você ter essa informação, além de aprender a forma didática da Bíblia Sagrada. Amém. Porque é aquele conhecimento de como as coisas ocorreram, né? De como a história aconteceu. A gente vai Muito legal. desenvolvendo e vai aprendendo, né? Porque aí você percebe assim, tem profetas menores que estavam lá nos livros históricos. Aí você olha, mas essa profecia estava lá atrás, como que ela foi parar aqui e tal? Então isso é importante para você datar cada acontecimento. Então, pegue a sua Bíblia, olhe para os profetas, por exemplo, Obadias, Esdras, né? Você vai ver ele profetizando quase no mesmo período, vai ver Jeremias, Isaías, Daniel. Os contemporâneos. Isso, cada um, enquanto um pregava em determinado lugar, outro pregava em determinado lugar, e você vai vendo isso acontecer na história bíblica, e isso é muito importante para o nosso crescimento de fé. Amém. E para aquelas pessoas que talvez vão fazer uma visita familiar e encontram na casa do tio aquela Bíblia gigante, católica, ou às vezes está num culto ecumênico ou numa reunião em que as Bíblias se diferem, né? Sim, a Bíblia católica com a Bíblia evangélica. E aí, pastor, qual que é a diferença dessas Bíblias? Resumindo bastante, a diferença é que a Bíblia evangélica protestante, ela não contém os livros que são deuterocanônicos e são também conhecidos como livros apócrifos. Ela não contém a Bíblia já da católica, a Igreja Apostólica Romana, né? Ela contém os livros apócrifos. O que foi esses livros apócrifos? Aqui dava uma outra história, uma outra conversa. Esses livros apócrifos foram livros escritos durante o período intertestamentário. Então, eles não entram no cânon bíblico, e aqui é interessante a gente explicar o que é cânon bíblico, cânon vem da palavra cana de medir, ou seja, um método, um modelo, a maneira com que a gente mede. Tem vários parâmetros, aqui dá uma outra conversa também, mas tem vários parâmetros que entram aqui, e um deles era a questão do período.
quando foi escrito? Então, esses livros não entraram na Bíblia protestante porque eles não fizeram parte desse cânon bíblico. E aqui é interessante o fato histórico que não houve um concílio da igreja para decidir, não, esse livro é, esse livro não é. Não teve. Isso você vai olhar na patrística, você vai estudar lá atrás os pais da igreja, você vai estudar alguns irmãos, e aí algumas cartas que os pais da igreja enviavam para cada ponto, né, da igreja, e falava, ó, livro tal, livro tal. Então você vai perceber isso. E uma curiosidade é que a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia em hebraico, ela é praticamente igual à nossa no Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento é muito parecido com a que a gente tem. Tanto é que na Reforma Protestante, quando Lutero, a gente fala muito de Lutero, mas se esquece de John Wycliffe, a gente esquece de Joe Hus, a gente esquece de tantos outros que perdi aqui o nome, mas a gente se esquece deles. E eles foram lapidando a Bíblia até chegar nesse modelo que a gente tem aqui. Então, basicamente, a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante são os livros apócrifos. Que são 7 ao todo, mais alguns trechos. Sim, são 7. Temos lá o livro de 1ª e 2ª Macabeus, livro de Tobias, acréscimos o livro de Daniel, acréscimos livros de Esther. Então, são esses livros. E contam a história de folclore. Esse livro de Macabeus mesmo, ele conta a história da revolta dos Macabeus, lá que ocorreu no tempo intertestamentário. Sim. É interessante conhecer? Demais. Mas eles são histórias, não são inspirados, não são inspirados por E é válido reforçar isso. Esses livros têm um teor, têm um valor histórico, né? Porém, não são considerados, né, inspirados pelo Senhor. Inspirados pelo Senhor, exatamente. Okay. Por quê? Porque eles não falam de Deus, eles não dão testemunhos dele e nem tem outro ponto de testemunho a favor deles. Então, por isso a gente não considera como canon. Ok. Eu acho que a gente pode puxar aí dessa sua resposta uma outra pergunta que também nós nos fazemos. Entre Malaquias e Mateus tem aquela páginazinha em branco, né? Que muitos falam a respeito do silêncio, do período interbíblico, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, sobre esse período de silêncio de Deus. Compartilha com a gente o que é isso. Bom, Poli, existem algumas Bíblias que têm a folhinha branca, né? Tem algumas que têm, outras não. E é realmente aquilo ali, é um tempo em branco. Deus não falou, Deus não se manifestou. Depois que o povo saiu cativo a Babilônia e voltou, daquele período até o nascimento de João Batista, até o cumprimento em Cristo, até a voz profética de João Batista, a gente chama esse período de período intertestamentário, ou silêncio profético de Deus. Por volta de 400 anos, 420, tem alguns que falam que 430 anos, mais ou menos. Mas esse período foi um período de silêncio, não houve manifestação de Deus, e isso tudo ocorreu aí. Então aí nesse tempo tem vários fatos históricos, o levante dos persas contra os babilônicos, a gente tem outros vários fatos históricos que aconteceram, e também houve nesse período a ascensão do Império Romano, foi quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, e aí vai começar a história do nascimento de Jesus através da voz que clama no deserto, o João Batista. Então, esse período de silêncio profético, essa é a páginazinha branca que a gente tem na Bíblia. Resumindo, é a explicação desse período interbíblico. Legal. Mas, pastor, conta pra gente, a Bíblia já foi traduzida em quantas línguas, dialetos? Olha, a gente já avançou muito nisso, né? Sim, muita, mas tem muita pesquisa que dão conta da tradução, a gente estava até dando uma olhada para essa conversa, que algumas pesquisas dão conta de 2.500 idiomas e dialetos no mundo todo. Então, você observa a história, antigamente a Bíblia ela tinha esse domínio, a igreja tinha esse domínio da Bíblia. Então, era somente a igreja que dominava. E depois que houve a reforma, depois que levantou esses homens, que traduziram, a Bíblia cresceu muito. Hoje tem muitas pessoas que têm a Bíblia na sua língua de origem. Isso a gente olha para as igrejas na África, no Sudão. E também interessante, eu estava até conversando com um pastor, um conterrâneo nosso lá do Mato Grosso do Sul, o pastor Gerson Nimbu, índio, um grande abraço para o senhor. Ele está traduzindo a língua nuterena. Então,
a dialeto Uau. dos índios lá, dos indígenas. Então ele está nesse processo de traduzir essa Bíblia para o dialeto terena, que é os índios lá da região do Mato Muito Grosso do legal. Sul. Então você vê que foi bastante. Então essa explosão também que nós temos aqui, a Bíblia digital, isso ajudou muito. Então hoje, por volta de 2.500 idiomas e também dialetos. Dialetos, que coisa boa. Bastante coisa, né? A Bíblia tem avançado. E nós sabemos que a tradução dos escritos, né, bíblicos custou a vida de muitos homens de Deus, muitos mártires. A tradução bíblica, né? Você vê aí, por exemplo, a história de Johannes é linda. Ele traduziu a Bíblia e ele foi traído, sabe? E depois de ter feito isso, a Bíblia começou a ter, assim, um dos reformadores, né? Ele invadiu toda a região da Inglaterra, e você vê essas pessoas, e é muito derramamento de sangue por conta da tradução da Bíblia. E uma coisa interessante é que muitos tentaram parar o avanço da Bíblia, muitos tentaram parar a tradução da Bíblia e não conseguiram. Por exemplo, um fato curioso, lá da cidade onde a gente está vindo, lá de Cambé, do Paraná, foi uma cidade onde se queimou Bíblias na praça central, sabe? E a Bíblia está aqui. Tentaram parar, tentaram diminuir a Bíblia, mas ela não foi escrita por homens, ela não tem... ela foi escrita para homens, não por homens. O inspirador é ele que mantém o crescimento da obra e da Bíblia Sagrada. Então, É ele que respalda, né? Continua sendo o número 1, né, de livros vendidos e do alcance. Fala muito sobre isso. É isso aí. E pastor, nem sempre os escritos, né, bíblicos, a Bíblia Sagrada era dessa maneira, dividida em capítulos, em versículos. Hoje de uma forma, né, tão fácil, tão didática de compreensão, mas nem sempre foi assim. Não foi assim. Até o século XIII, né, tem o nome do inglês aqui, se eu estiver enganado você me ajuda, é Stephen Langton. Ele foi no século XIII, ele era um clérigo, alguns dizem que ele era inglês na França, mas não tem muita certeza disso, mas foi ele que no século XIII, como sendo estudioso da Bíblia, aí você imagina, irmãos, amigos e irmãos, você estudar a Bíblia sem versículos e sem capítulos, terrível. Você procurar um texto bíblico aqui, aí você teria que ler toda a Bíblia para poder achar. E esse camarada, por conta do estudo, por conta do avanço do estudo, ele teve então essa ousadia, digo isso, de dividir por capítulos, de organizá-la, né? Organizá-la em capítulos. E também, depois de 300 anos, Robert Estienne, ele no século XVI fez a divisão da Bíblia em versículos. Então hoje você tem sua Bíblia em capítulo aí. Agradeça a Deus por esse homem que nos ajuda a encontrar aí os capítulos, e também a esse Robert aqui que nos ajuda a encontrar os versículos da Bíblia. Que facilita tanto a nossa vida, né, na compreensão. De modo didático, né? A gente consegue abrir a Bíblia lá e fica tão fácil para a gente. E a Bíblia, como a gente tem ela aqui, a primeira edição dela foi a Bíblia de Genebra em 1550. Então, foi a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos, conforme nós temos ela aqui nas nossas mãos. Legal. E talvez para os nossos irmãos que estejam acompanhando, né, para o nosso público, Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda a história, toda a trajetória do povo de Deus, como que a gente poderia resumir, pastor, a mensagem central do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Tema dos dois. Olha, irmãos e amigos, essa história é uma história muito linda, porque você observa, como a gente estava falando, do estilo de formatação da Bíblia. Você tem aí 1.500, 2.000 anos de intervalo de um autor bíblico para o outro. Esse tempo todo foram fragmentos de Bíblia, fragmentos de escritos que foram organizados de forma harmoniosa. Você vê que um texto complementa outro texto e estão falando da mesma coisa. E qual que é o tema disso tudo? Do Antigo Testamento, você vai observar isso de maneira clara, que aponta para o cumprimento em Cristo Jesus.
Mas como faz isso? Como que o Antigo Testamento aponta isso? Primeiro, Deus escolhe um povo, se manifesta para esse povo, e esse povo vai simbolizar a humanidade toda, no Antigo Testamento. E como é que essa escolha? Essa escolha é de forma soberana. Ele escolhe e diz: olha, eu vou me manifestar através de você, apontando para um que será o libertador de todo o povo. Então a gente vê a queda em Gênesis, a gente vê a redenção, a gente vê o plano de Deus no Antigo Testamento. E como que a gente vê esse libertador? O Cristo, né? É o tema central de toda a Bíblia. Jesus é o tema central, ele é a chave hermenêutica da Bíblia, se chama Jesus. Então a gente vê Jesus em Gênesis, o filho da mulher que vai nascer. A gente vê em Moisés o libertador do povo. A gente vê Jesus em Josué como o grande libertador também, aquele que vai levar o povo para a terra prometida. Jesus é o que nos leva à terra prometida. Então a gente vê Jesus em tudo no Antigo Testamento. E o interessante é que o autor de Hebreus vai dizer isso, que antigamente a gente olhava como uma sombra, e agora a gente contempla a promessa que é Jesus. Então, o tema central do Antigo Testamento é Cristo, o cumprimento da promessa, virá o libertador. E o tema central do Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. Cristo veio. Então, uma coisa complementa a outra. Até para você que quer aprofundar mais nesse estudo, eu te convido a ler um livro, que agora me falhou aqui o nome do autor, mas Antigo Testamento. Ele tem base para você. É um livro interessante e eu acho importante você ler ele. Amém. Vale a pena ler o Antigo Testamento? E é legal também a gente entender que o Novo Testamento não só é o cumprimento da promessa, ele veio, sim, mas ele voltará. E exatamente, o interessante é que ele fala sobre a vinda, a volta e como será na volta, né? A promessa de Apocalipse. Novos céus e nova terra. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo deve estar com o coração assim despertado a respeito das Escrituras, com um desejo de começar, né, a leitura bíblica. Talvez aí você fez um propósito no início do ano, começou aí um plano de leitura bíblica. Pastor, qual o seu conselho para as pessoas que estão nos assistindo do melhor plano bíblico, mais eficaz para nós conseguirmos no final do ano aí ter êxito nessa leitura? Primeiro, uma coisa que é entristecedor para a gente é que nós brasileiros, infelizmente, temos a dificuldade de leitura bíblica. Nós precisamos, não só leitura bíblica, mas qualquer tipo de leitura, nós precisamos ler. Gente, ler, isso é muito importante para nós, nos ajuda muito. E agora, sobre o plano de leitura, se você é um novo convertido, você veio para Jesus agora, tem pouco tempo, é importante você ler os evangelhos. Eu aconselho, pessoalmente, ler o evangelho de Marcos primeiro. Por quê? Porque é um evangelho rápido, tem 16 capítulos. A forma com que foi escrito, e é o primeiro evangelho a ser escrito, né? A gente estava falando de cronologia agora há pouco. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi Marcos. Então é importante você ler primeiro o evangelho de Marcos, para depois você entrar Mateus, João, Lucas. E é importante você fazer isso. Eu aconselho começar por Marcos. Agora não, você já tem uma bagagem espiritual e está patinando na fé aí, que não lê a Bíblia, irmão, aleluia, misericórdia. Você quer começar algo, comece ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, leia o Pentateuco, depois leia os poéticos. É muito bom, você que gosta muito dessa questão, leia poético, leia depois os evangelhos. Faça um plano baseado naquilo que você tem com desejo no seu coração, porque a leitura, assim como o exercício físico, você precisa ser levado para ela. Isso tem que te fazer falta. Então você é levado. Eu estou gostando, estou apaixonado por isso, eu estou desejoso, não vejo a hora de estar lá para ler. Então, e tem que virar hábito, né? Isso, porque daí com o tempo isso vai virando um hábito para você. Então é importante, se você é novo na fé, leia os evangelhos primeiro. Se você já tem um tempo, primeiro tome um posicionamento na sua vida e leia a Bíblia, mas comece ali de forma sistemática, faça um estudo da Bíblia,
porque isso vai acrescentar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, faça isso. Amém. Eu acho que é muito importante ter disciplina. Tudo na vida é com base numa disciplina ou numa rotina que nós criamos, seja para estudar, enfim, criação de filhos, trabalho, entre outras coisas. Com a Bíblia não é diferente, não é, pastor? Tem que ter uma disciplina diária. Exatamente. Eu costumo dizer que é o seguinte, existe o estudo devocional da Bíblia, aquele que você faz Para uma edificação pessoal. E também existe a leitura sistemática da Bíblia, que é para o seu conhecimento histórico, para o seu conhecimento catedrático, aí, do jeito que você quiser, mas você precisa ler. Em tudo você precisa ler, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Amém. E pegando o gancho aí, né, nesse comentário, eu queria até fechar esse momento que está tão gostoso, eu acho que pede bis, né? Perguntando, é possível alguém se denominar cristão sem ter um relacionamento verdadeiro com as Escrituras? Porque os índices apontam, né, uma realidade crítica, vergonhosa, sobre a leitura bíblica em meio aos cristãos, não é isso, pastor? Olha, infelizmente a gente tem essa realidade hoje, não só no Brasil, isso é uma realidade mundial, mas vamos partir da premissa do cristão. O que é cristão? Pequeno? Cristo. Aonde você conhece Cristo? A palavra. Então, se é lá que você teve o conhecimento de Cristo, é lá que ele está falando sobre o que ele tem para você, como ele vai se revelar, qual é a vontade dele para a sua vida. E se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer. E eu ouso dizer que talvez você não seja um cristão de verdade, porque não existe cristianismo sem Bíblia e não existe Bíblia sem Cristo. É isso aí. E como a gente poderia hoje deixar aqui, pastor, uma mensagem para quem está nos assistindo a respeito da palavra de Deus? O que o senhor gostaria de deixar aí para o nosso público sobre as Escrituras? Bom, primeiro eu quero agradecer esse momento. Eu espero que esse momento tenha edificado o seu coração, edificado a sua vida, tenha aumentado fé no seu coração. Quero pedir perdão aqui pelo nervosismo. Estar atrás da câmera é mais fácil, não mais importante, mas é mais fácil do que estar aqui. Mas esse tema, Bíblia, é um tema que nos impulsiona. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo, gostaria de entregar-se mais à Bíblia, gostaria de ter mais de Deus, gostaria de aprofundar no seu estudo bíblico, faça isso de forma sistemática, com a direção do Espírito Santo. Foi aquele que inspirou a Escritura Sagrada. Tanto é que essa ideia, né, de inspiração, a palavra, né, soprou, o Espírito Santo soprou inspiração nos autores, que o Espírito Santo sopre inspiração sobre sua vida, para que a verdade bíblica seja revelada. Volte-se para a Bíblia, volte-se para a palavra de Deus. Você olha na história da igreja, tantos mártires da Bíblia, tantos mártires da fé que sofreram por conta da palavra. Deram a vida, né? Hoje, se você for olhar para a sua Bíblia da maneira que ela está, historicamente ela está manchada com o sangue dos primeiros cristãos, daqueles que defenderam essa fé que você tem. Então é importante você olhar para ela não somente como uma palavra de Deus no seu coração, mas em respeito a todos os irmãos que já entregaram a sua vida por você, por conta da palavra. Hoje Amém. Você tem o privilégio de ter a palavra de Deus. Então volte-se para ela, estude a Bíblia de forma sistemática e com muito amor, e eu espero que sua fé seja acrescentada através desse estudo. Amém, é isso aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Em dias tão difíceis, como nós temos vivenciado, nós queremos despertar você a ativar a sua fé, a despertar o seu relacionamento com Deus, por meio da sua palavra, porque ela é fiel, ela é verdadeira, ela não volta vazia, ela com certeza vai fortalecer a sua vida. E é isso aí. Poli, para encerrar aqui, eu gostaria de dar alguns
livros aqui, dizer alguns livros, né, algumas indicações Sugestão de de leitura. Sugestão aqui de leitura, para você que gostaria de estar aprofundando um pouco mais. Eu tenho aqui 3 livros e daí no final, aí no link do programa, a gente vai disponibilizar para você os links para você entrar em contato e adquirir esses livros. John Piper, ótimo autor, muito bom. Sou apaixonada. Lendo a Bíblia de modo sobrenatural, da editora Fiel. Um livrão aí para você aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Também tem um livro que eu aconselho a todo aquele que está começando na fé para ler, quando você quer ler a Bíblia toda, é William Martin, que é o livro Lendo a Bíblia, livro por livro, da editora Vida Nova. Muito bom, ele explica contexto, ele explica toda a questão histórica que estava acontecendo, muito bom. E por último, o xodó, Gordon Fee, que é Como Ler a Bíblia, da editora Thomas Nelson, do Brasil. Então você pode adquirir esses livros para você acrescentar aí mais na sua leitura bíblica. É isso aí, o que você está esperando? Vai logo adquirir aí a sua Bíblia, os seus livros, para estudar a palavra de Deus. E é isso aí, até o próximo programa Renovar. Até lá!